Um salve a todos do canal Orações de Espiritualidade. Pessoal, neste vídeo trago uma história de reflexão para você refletir um pouco sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre as mudanças. Eu tenho certeza que essa história pode te auxiliar muito. Peço a vocês que acompanhem do início ao fim. E não se esqueçam, curta este vídeo, compartilhe com um amigo e não esqueçam de se inscrever aqui no canal. O nome dessa história é O Filhote de Cão que se tornou lobo. Acompanhem. Em uma pequena fazenda, longe da cidade, uma cadela deu à luz a 5 filhotes. 4 nasceram fortes, grandes, cheios de energia. Mas o 5º filhote era diferente. Ele era menor, mais magro, mal conseguia se levantar. Enquanto os irmãos disputavam espaço e comida, ele ficava para trás. Os outros cães da fazenda cochichavam. Esse não vai sobreviver. Ele é fraco demais. Vai dar trabalho. Até mesmo alguns da própria família começaram a perder as esperanças. Mas o pequeno filhote, mesmo frágil, tinha algo que ninguém via. Ele tinha vontade. Toda vez que caía, tentava levantar. Quando era empurrado, voltava devagar. Quando sobrava pouco alimento, ele aceitava, mas nunca desistia. Certa noite, a fazenda foi surpreendida por uivos. Uma caldeia de lobos invadiu o local. O caos tomou conta. Latidos, correria, medo. No meio da confusão, o pequeno filhote foi levado por um dos lobos. Todos pensaram, agora acabou, ele não vai sobreviver. Mas algo inesperado aconteceu. Ao chegar na floresta, os lobos perceberam que aquele filhote não representava ameaça alguma. Ele não rosnava, não atacava, só tremia, mas mantinha os olhos firmes. A líder da caldeia de lobos se aproximou. O filhote, mesmo com medo, não se encolheu totalmente. Havia ali uma chama silenciosa. A loba olhou para ele e decidiu: ele não é fraco. Ele só não teve chances, e ao invés de sacrificá-lo, o adotaram. Na floresta, o pequeno filhote teve algo que nunca teve antes: treinamento, desafios, disciplina, união. Os lobos não trataram como frágil. Eles o ensinaram a correr, a caçar, a resistir ao frio, a enfrentar o medo. Ele caiu muitas vezes, machucou-se, quase desistiu. Mas agora ele tinha uma nova voz dentro dele. Se eles acreditam em mim, eu também posso acreditar. Os meses se passaram. O filhote, magro, cresceu. Seu corpo ficou forte. Seus passos ficaram firmes. Seu olhar ganhou confiança. Ele não era mais o menor, não era mais o fraco. Ele se tornou rápido, inteligente e resiliente. Até que um dia, ele decidiu voltar à fazenda. Quando surgiu no horizonte, grande e imponente, os cães ficaram assustados. Mas ao se aproximar,
perceberam algo familiar em seus olhos. Era ele. O filhote que muitos consideravam fraco demais para sobreviver. O silêncio tomou conta. Ele poderia ter vindo com raiva, poderia ter vindo para se vingar, mas apenas ficou ali, firme, mostrando com sua presença algo muito maior que as palavras. Ele não precisou dizer nada. Sua existência já era a resposta. Essa história, ela fala sobre 3 coisas poderosas. Nem todo ambiente revela o seu verdadeiro potencial. Às vezes, você parece fraco porque está no lugar errado, não porque você realmente é fraco. O filhote não precisava de pena, ele precisava de oportunidade. As opiniões limitadas dos outros não são sentença, são apenas reflexo da visão pequena deles. Se alguém já duvidou de você, lembre-se, eles estão vendo a sua fase e não o seu futuro. O que parecia tragédia, ser levado pelos lobos, foi o que salvou a vida dele. Nem toda perda é destruição. Algumas são reposicionamento. Na vida real, muitas vezes, somos esse filhote. Podemos nascer em um ambiente que não nos fortalece. Podemos ser comparados com outros que parecem melhores. Podemos ser subestimados. Mas o segredo está aqui. Fraqueza não é identidade, é fase. Ambiente errado não define o seu valor. Quem te subestima pode estar apenas enxergando pouco. Às vezes, o que parece ataque é mudança de cenário. Às vezes, o que parece perda é treino para algo maior. Quando você crescer, porque você vai crescer, não precisará provar nada com palavras. Sua evolução será a resposta. Mas calma que essa história ainda não acabou. Quando ele voltou à fazenda, o silêncio não era apenas surpresa, mas também era vergonha. Os cães que antes cochichavam, agora evitavam o seu olhar. Os irmãos, antes fortes e confiantes, estavam inseguros. O filhote, que um dia foi considerado fraco, agora tinha postura firme, músculos fortes e, acima de tudo, presença. Mas algo era diferente nele. Ele não rosnava, ele não demonstrava raiva e não queria vingança. Ele apenas observava. Um dos cães mais velhos se aproximou e perguntou: "Você voltou para nos mostrar que está mais forte?" O cão respondeu calmamente: "Não, eu voltei para mostrar que eu sempre fui capaz." Essas palavras atravessaram o ar como uma verdade pura. Pois bem, dias depois, uma seca atingiu a região. A comida ficou escassa, o medo voltou a rondar a fazenda. Os cães não sabiam caçar, além dos limites da cerca, porque nunca precisaram aprender. Mas aquele cão, ele sabia. A floresta tinha ensinado. Ele olhou para aqueles que um dia duvidaram dele e tomou uma decisão. Eu posso guiá-los. Alguns, é claro, hesitaram. Por que você nos ajudaria? Ele respirou fundo e disse: porque a força não é para humilhar, é para proteger. E ali nasceu algo maior que o orgulho. Nasceu liderança. Ele começou a ensinar como sentir o vento, como escutar
escutar antes de agir, como trabalhar em grupo, como confiar uns aos outros. No começo riram, mas depois cansaram. Mas ele não desistiu deles, assim como os lobos não desistiram. Cada queda era um aprendizado, cada erro era um ajuste, cada pequeno avanço era celebrado. E a fazenda mudou. Meses depois, a fazenda já não era a mesma. Os cães estavam mais unidos, mais fortes, mais conscientes. Não porque ficaram maiores, mas porque cresceram por dentro. Um dos irmãos se aproximou e disse: "Nós estávamos errados sobre você." Ele calmamente respondeu: Não estavam. Vocês estavam olhando para o que eu era naquele momento, não para o que eu poderia me tornar. E ainda completou: "Não julgue alguém pela fase em que ela está. A fase passa, o potencial permanece." Essa parte da história traz uma lição ainda mais profunda para a gente. Crescer é importante, voltar para ajudar é grandeza. Muitos vencem e vão embora. Poucos vencem e retornam para levantar os outros. A verdadeira força não é esmagar quem duvidou de você, é mostrar que evolução é possível. Ele não liderou porque queria poder. Ele liderou porque sabia como era ser mais fraco. Quem já sofreu entende melhor como fortalecer os outros. O abandono virou aprendizado. A fraqueza virou disciplina. O medo virou estratégia. Nada foi em vão. Todos nós, em algum momento, somos o filhote desacreditado. O que parece estar atrás, aquele que é comparado, o que quase é deixado de lado. Mas a vida pode te colocar em outro ambiente, pode te dar novos mestres, pode te ensinar habilidades que ninguém ao seu redor tem. E quando você voltar, porque a vida sempre cria círculos, você terá duas escolhas: se vingar ou transformar. A vingança prova dor, a transformação prova evolução. Lembre-se disso. Não é sobre mostrar que eles estavam errados, é sobre mostrar quem você decidiu ser. Tá aí, pessoal, uma excelente história de reflexão. Reflita um pouco sobre isso. Eu espero que todos tenham gostado. E é claro, se você gostou, deixa aqui nos comentários, a sua opinião. E não esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever aqui no canal, pois temos conteúdos diários. Muito obrigado a todos e até ao nosso próximo vídeo.